Boa noite, boa noite, turma. Pois bem, estamos aqui para ministrar um vídeo aula para vocês, porque eu achei de suma importância nesse momento de tantas dificuldades. Mais um vídeo aula, mais para você recapitular o que foi ministrado em sala de aula, porque nós tivemos que parar, aí ficamos impossível de nós dar continuidade presencialmente com vocês. Mas mesmo assim, eu acho de importância eu estar fazendo isso para vocês, porque, como vocês sabem, a química é uma disciplina que requer muita atenção de vocês, porque por mais que a gente ache que é fácil, acaba se tornando difícil, né? Então, como eu tinha iniciado o conteúdo de vocês falando sobre introdução do estudo da química, então eu vou recapitular para vocês os conceitos, né, que a gente ministrou, e em seguida, após esse vídeo aula, eu vou disponibilizar na plataforma de vocês um fórum de discussão, onde eu quero ouvir a opinião de cada um de vocês, tá bom? Então vamos lá. Alguém ainda aí sabe o que é química, que eu expliquei para vocês na sala de aula? Então, química, pessoal, nada mais é do que uma ciência experimental. Uma ciência experimental onde ela estuda a estrutura, a composição e a transformação da matéria, como vocês podem ver aqui no slide. Só um minuto. Boa noite. Boa noite, turma. Pois bem, estamos aqui para ministrar um vídeo aula para vocês, porque eu achei de suma importância nesse momento de tantas dificuldades. Mais um vídeo aula, mais para você recapitular o que foi ministrado em sala de aula, porque nós tivemos que parar, aí ficamos impossível de nós dar continuidade presencialmente com vocês. Mas mesmo assim, eu acho de importância eu estar fazendo isso para vocês, porque, como vocês sabem, a química é uma disciplina que requer muita atenção de vocês, porque por mais que a gente ache que é fácil, acaba se tornando difícil, né? Então, como eu tinha iniciado o conteúdo de vocês falando sobre introdução do estudo da química, então eu vou recapitular para vocês os conceitos, né, que a gente ministrou, e em seguida, após esse vídeo aula, eu vou disponibilizar na plataforma de vocês um fórum de discussão, onde eu quero ouvir a opinião de cada um de vocês, tá bom? Então vamos lá. Alguém ainda aí sabe o que é química, que eu expliquei para vocês na sala de aula? Então, química, pessoal, nada mais é do que uma ciência experimental. Uma ciência experimental onde ela estuda a estrutura, a composição e a transformação da matéria, como vocês podem ver aqui no slide. Só um minuto. Pronto, tá aí o conceito de química para vocês. Bem detalhadozinho. Espero que vocês entendam direitinho, tá bom? Vamos lá para o próximo slide. Daí surgiu o conceito de matéria, tá? Pronto, matéria nada mais é do que tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Existem vários exemplos de matéria, né? Como vocês podem ver, eu vou explicar para vocês agora aqui na prática o exemplo do ar atmosférico, né? Inclusive, eu acho que eu fiz isso na sala de aula com vocês, né? Pronto, então vamos lá. Eu vou pegar aqui um copo com água, né? Vocês podem perceber que eu tenho, vamos supor que se esse copo for de 100 ml, eu tenho a metade, 50 ml de água, 50 ml está vazio. E a pergunta é essa: esse copo está totalmente cheio, meio vazio ou meio cheio? Então, como eu falei para vocês que o atmosférico é um exemplo de matéria, e vocês podem ver que o atmosférico é composto por gás oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono e água, ou seja, é uma mistura, né? Na verdade, o atmosférico é uma mistura, tá certo? Vocês podem perceber que esse copo logo
esse copo vai estar posso afirmar que esse copo está totalmente cheio, porque metade desse copo é água, metade é ar atmosférico. Entendido, pessoal? Espero que sim, tá? Vamos lá para o próximo conceito, né? Pois bem, havia falado para vocês que a ciência química ela estava voltada para o estudo da matéria, em qualquer que seja sua origem, né? É, se vocês observar a composição da matéria, as transformações da matéria e a energia que envolve todos os processos, né? Surgiu os conceitos, três conceitos importantes que eu posso afirmar para vocês: matéria, corpo e objeto. Então, esses três conceitos andam juntos, né? Onde vocês podem perceber. Perceberam agora há pouco que matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Portanto, o exemplo prático que eu dou para vocês é o seguinte: lá na floresta, entendeu? Você tem uma floresta imensa. Vamos supor que você tem aí 20, 30, 40 hectares de floresta, entendeu? Então, tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço é matéria. Então, todas as árvores que estão ali naquela floresta, eu posso dizer que é matéria, porque tem massa e ocupa um lugar no espaço. Agora, se eu pegar e tirar um pedaço dessa matéria lá dessa floresta, que eu acabei de falar para vocês, e detalhar ela, ou seja, limitar ela, ou seja, vocês podem perceber que eu vou ter um corpo. Então, se eu pegar um pedaço de árvore lá da floresta, serrar esse pedaço de árvore, depois transformar ele em madeira pura, né? Tirar as flores, tirar os galhos, tirar tudo, eu tenho um corpo. Então, definição de corpo nada mais é do que uma porção limitada da matéria. Agora, se eu pegar esse corpo e transformar ele em objeto, ou seja, pegar essa madeira que eu tirei lá na floresta, serrar e fazer. Vamos supor que eu quero essa madeira para me fazer uma mesa, né? Para nós tomar um drink, né? Tomar um vinho, né? Então, vocês podem perceber que eu vou ter um objeto. E objeto nada mais é do que um corpo que tem uma finalidade específica. Então, vocês podem perceber que matéria, corpo e objeto andam juntos. Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Corpo é uma porção limitada que eu tirei da matéria. E objeto é um corpo que tem uma finalidade específica. Entenderam? Como vocês podem ver agora o slide aí. Pronto, viu? Vocês podem perceber aí os conceitos, né? Bem detalhado para vocês. Eu acredito que até vocês têm esses slides na casa de vocês, né? Vamos passar para o próximo slide. Pronto, nós temos aí as propriedades da matéria. Essas propriedades da matéria são também propriedades interessantes, né? Nós temos as propriedades gerais, as propriedades funcionais e as propriedades específicas. Vamos detalhar essas propriedades no próximo slide. Pronto, como vocês estão vendo aí, as propriedades gerais são aquelas propriedades que são comuns a todos os materiais. Então, todo material, por exemplo, ele tem massa, tem volume, inércia, impenetrabilidade e dureza. Vamos supor aqui, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Vamos pegar uma mesa, por exemplo, né? Se vocês observar, essa mesa ela tem massa, ela tem volume, ela tem dureza, tem impenetrabilidade e tem inércia. Então, aquilo que serve para todos os materiais, isso nós chamamos de propriedades gerais da matéria. Propriedades funcionais, como vocês podem ver no slide aí, né?
As propriedades funcionais são aquelas propriedades que apresentam o quê? Apresentadas por grupo de substâncias chamado de quê? Função química. O próprio nome já diz. Propriedades funcionais está relacionado com a função química. Temos aí os exemplos, né, para vocês. Hidrocarbonetos inflamáveis. Por exemplo, os hidrocarbonetos, pessoal, é o combustível, por exemplo, né? É o combustível que a gente coloca no motor do carro, coloca para funcionar, né? Os ácidos têm sabor azedo, né? Os sais fundidos que conduzem corrente elétrica, no qual mostrei para vocês em sala de aula, o exemplo da solução de cloreto de sódio, né? Que é também uma função química que conduz o que? Corrente elétrica, tá? Espero que vocês estão entendendo direitinho, né? E as propriedades específicas nós temos aí da seguinte modo, né? Vocês podem perceber que as propriedades específicas é aquilo que caracteriza o tipo de substância. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês da água, né? Por exemplo, a água, se você observar, ela é caracterizada pelo ponto de fusão, tá? Que nem vocês estão vendo aqui, ó. O ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. E a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, veja só, eu caracterizei a substância, né, da seguinte forma. É isso? Ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Então, aquilo que caracteriza uma substância é chamado de propriedade específica. É que nem eu dei o exemplo para vocês do DNA lá na sala de aula. Essa questão das propriedades específicas, pessoal, é que nem eu falei para vocês em sala a respeito do DNA. Então, cada pessoa tem o seu DNA, ou seja, não existe, por mais que você seja gêmeo com outro irmão, não existe o mesmo DNA para a mesma pessoa. Então, é um exemplo prático também de propriedade específica, certo? Então, vamos lá. Os estados físicos da matéria, vocês sabem detalhar direitinho, porque foi bem explicado em sala também. Eu vou fazer uma breve revisão para vocês e eu espero que vocês entendam, né? Então, quais são os 3 estados físicos da matéria? Os 3 estados físicos da matéria são estado sólido, líquido e gasoso ou vapor. Então, como vocês podem, eu posso apresentar para vocês aqui no slide. Como vocês podem ver, temos aí o estado sólido, líquido e de vapor. Esses são os 3 estados físicos da matéria, tá? Então, veja só. Existem as transformações da matéria. Então, para que ocorra essas transformações da matéria, é preciso ocorrer uns processos também, que nós chamamos de processos exotérmicos e endotérmicos, tá certo? Então, eu quero só deixar detalhado para vocês aqui o que é um processo exotérmico. Um processo exotérmico é aquele processo que libera calor, entendeu? Um processo endotérmico é aquele processo que absorve calor, ou seja, para acontecer é preciso absorver calorias, tá certo? Então veja só, a passagem do estado sólido para o estado líquido é chamado de fusão, certo? Então, se vocês observarem, vamos dar o exemplo aqui da água, né? Por exemplo, a água, ela está no estado sólido, eu quero passar ela para o estado líquido. Então, ela precisa absorver calor para poder transformar-se em líquido. Então, isso aí é um processo que nós chamamos que absorve calor, é um processo endotérmico, tá certo? Agora, se eu tenho a água no estado líquido e quero transformar ela em vapor ou gás, né, que é a mesma coisa, eu tenho um processo que eu chamo vaporização.
Então, essa água, para se transformar em vapor, ela precisa nada mais, nada menos de absorver também calor, certo? Ou seja, para ela ferver, ela precisa absorver-se calorias. Então eu tenho a vaporização. A vaporização ela tem três nomes, pode ser chamada de evaporação, ebulição ou calefação. É a mesma coisa. Vamos lá, ao contrário agora. Se eu tenho a água no estado de vapor e quero transformar ela no estado líquido, eu tenho uma condensação. Então agora eu vou precisar fazer o que? Liberar calor para poder ela voltar para o estado líquido. Então tem um processo, se libera calor, tem um processo exotérmico, tá? A água no estado líquido, para se solidificar de novo, transformar-se em gelo, tem uma solidificação. Portanto, essa água no estado líquido ela precisa ser resfriada, ou seja, liberando calor para poder transformar-se novamente em gelo. Então ocorre novamente um processo que nós chamamos de processo exotérmico, certo? E a passagem do estado sólido para o estado de vapor direto é um chamado de sublimação. Portanto, isso aqui é um processo também do estado sólido para o estado de vapor, é um processo endotérmico, certo? Pronto, então por hoje a nossa aula